E aí galera do Me Salva, agora que a gente viu então o modelo de Dalton, a gente vai ver agora o modelo de Thomson. Mas primeiro vamos entender qual foi o motivo do estudo do Thomson, por que de repente a gente teve que sair de um modelo para ir para outro. Bom, então lembra primeiro que o modelo do Dalton era aquela esfera maciça e indivisível, né? Modelo bem simples, indivisível. Bem simples, né? Bom, beleza. Mas olha o que aconteceu lá depois na segunda metade do século XIX, mais ou menos. Surgiram alguns experimentos aí que conseguiram comprovar algumas coisas. Olha só, vamos pensar nesse experimento aqui, ó. Aqui a gente tem um tubo, tá? Que a gente vai botar aqui dois eletrodos, que vão ser dois pedacinhos de metal, certo? Aqui tem uma bomba de vácuo e aqui dentro a gente vai botar um certo gás, tá? O que acontece quando tu aciona essa bomba de vácuo? A pressão desse gás, né, fica muito baixa. O que é a pressão? A pressão é quanta, por exemplo, força essas moléculas fazem aqui dentro das bordas do recipiente. A bomba de vácuo vai tentar tirar o gás daqui de dentro. Só que como o tubo ele não se deforma, então o gás fica com uma pressão muito baixa. Bom, beleza. Esse gás na pressão baixa, eles ligaram então uma pilha aqui, ó, nesses eletrodos aqui, nesses pedaços de metal. E eles perceberam, então, que para umas certas pressões havia emissão, então, ó, de luz aqui por esse esse gás rarefeito. Isso aqui foi o que a gente chamou de tubo de raios catódicos. O que esse cara prova, basicamente? Esse é um dos experimentos que prova que existe um fenômeno chamado eletricidade. E percebe que a eletricidade ela não estava explicada pelo Dalton lá no modelo dele, né? Naquele nosso modelo atômico de Dalton, a gente tinha uma esfera desse tamanho. Bom, ele comprovava a lei das proporções definidas e a lei da conservação de massa. Mas ele não falava nada sobre esse cara aqui. Então os cientistas da época, tiveram que reformular aquele modelo para englobar nele também esse fenômeno, certo? Quem fez isso, então, foi um cara chamado Thomson. Quase em 1900, então já não faz tanto tempo assim, né? O que é o modelo de Thomson? Bom, ele é bastante simples também. Ele falou que o átomo também era uma esfera, que nem o do Dalton, só que ele incluiu o seguinte, ó. Ele descobriu daquele experimento lá, conseguiu provar que existiam pequenas partículas chamadas elétrons. E ele incorporou os elétrons aqui no átomo dele. Então ele disse que o átomo era uma esfera maciça, na qual estavam incorporados os elétrons, como se fossem umas bolinhas que ficassem umas dentro das outras. Então, aqui em vermelho eu teria os elétrons, e em preto aqui seria a parte positiva do meu átomo. Por quê? Porque a gente sabe também que as coisas são eletricamente neutras, né? Então, um átomo ele teria que ter uma parte positiva que compensasse esses elétrons que são a parte negativa. Bom, esse modelo aqui ficou conhecido como pudim de passas. Não preciso nem falar porquê, né? Só tu olhar para a cara dele. Então, os elétrons são as pastas incrustadas no pudim, digamos assim. Esse modelo aqui, ele foi mais preciso que o Dalton, porque além de explicar a conservação de massa e as proporções definidas, ele também incluía o efeito da eletricidade e poderia explicar aquele experimento dos raios catódicos. O que aconteceu um tempo depois? Perceberam que, na verdade, essa camada, que seria o pudim, digamos assim, na verdade não era bem assim. Na verdade existia uma outra partícula, que seria uma partícula positiva, chamada de próton. E foi aí que surgiu que esse modelo aqui já não ficou mais validado, né? Então percebe que existe sempre uma sequência lógica para as coisas acontecerem. O primeiro modelo validou algumas leis, esse outro modelo aqui apresentou a eletricidade nele, só que daí quando aparece esse próton que não está aqui contemplado nesse modelo, surge a necessidade da criação de mais um, certo? Então foi daí o Rutherford que criou o próximo modelo, que a gente vai estudar ele e o experimento do Rutherford na próxima aula. Era isso aí. Até lá!